No meio das colinas poeirentas da antiga Galiléia, quando o domínio romano pesava sobre o povo e a esperança parecia distante, Deus escolheu um homem de temperamento forte, olhar decidido e coração inflamado para escrever uma das histórias mais silenciosas e poderosas do cristianismo. Seu nome era São Simão, conhecido como Simão, o Zelote. Um homem que já havia sido marcado pela revolta, pela indignação e pela sede de libertação política, mas que seria transformado pela presença viva de Jesus Cristo. Antes de se tornar apóstolo, Simão provavelmente esteve ligado ao grupo dos Zelotes, judeus radicais que desejavam expulsar Roma pela força. Ele conhecia a tensão das ruas, o peso das injustiças, o grito abafado do seu povo. Ele não era um homem morno, ele era intenso. E foi exatamente esse coração ardente que Cristo decidiu chamar. Enquanto muitos esperavam um Messias guerreiro, Simão encontrou um Messias que falava de amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7 e oferecer a outra face. Imagine o conflito interior. O homem acostumado ao fervor da luta agora escutava sobre misericórdia. O revolucionário aprendendo sobre serviço. O zeloso pela lei aprendendo sobre graça. E ali, naquele chamado silencioso às margens do lago, quando Jesus o olhou e disse, "Segue-me", Simão teve que fazer a maior revolução de todas, vencer a si mesmo. Ele deixou para trás sua antiga bandeira, suas antigas alianças, sua antiga forma de ver o mundo. O zelo que antes era político tornou-se espiritual. A espada que antes queria empunhar foi substituída pela palavra. O grito de guerra transformou-se em anúncio do reino. E assim começa a jornada de um homem que provaria que Deus não elimina o nosso temperamento. Ele o redime. Ao caminhar ao lado de Jesus Cristo, Simão viu milagres que nenhum discurso político poderia produzir. Viu cegos enxergarem, leprosos serem purificados, pecadores chorarem arrependidos. Ele que conhecia estratégias humanas agora testemunhava o poder divino. Em meio aos 12, seu nome quase não aparece nos evangelhos. Não há discursos longos atribuídos a ele. Não há perguntas registradas. Não há episódios individuais detalhados. E é exatamente aí que mora a profundidade da sua missão. Simão representa aqueles que servem sem palco, que permanecem firmes sem aplausos, que são colunas invisíveis da obra de Deus. Ele caminhou com Pedro, o impulsivo, com João, o contemplativo, com Mateus, o ex-cobrador de impostos, ironicamente alguém que já havia servido ao sistema romano que ele tanto detestava. Imagine a transformação interior necessária para que um ex-zelote convivesse lado a lado com um ex-coletor de tributos. O Evangelho não apenas o aproximou de Cristo, mas o ensinou a amar aqueles que antes ele consideraria inimigos. Isso é conversão verdadeira. Isso é milagre silencioso. Simão aprendeu que o reino de Deus não se constrói pela força das armas, mas pela força da cruz. Ele presenciou a multiplicação dos pães, ouviu o sermão da montanha, viu a transfiguração brilhar diante de seus olhos. Cada passo ao lado do Mestre era uma desconstrução do homem antigo e a construção de um discípulo novo. E quando Jesus falava sobre a cruz que viria, talvez Simão tenha sentido no coração que aquela entrega exigiria dele algo ainda maior do que qualquer batalha que já tivesse imaginado enfrentar. Então veio a noite mais escura, a prisão no Getsêmani, o julgamento injusto, a condenação, a crucificação no alto do Calvário. Simão, que talvez em outros tempos tivesse reagido com violência, agora via seu mestre entregar-se voluntariamente. Ele assistiu à aparente derrota de tudo aquilo que havia escolhido seguir. O céu escureceu, a terra tremeu, a esperança pareceu morrer. Mas ao terceiro dia, o impossível aconteceu. A ressurreição transformou medo em coragem, dúvida em convicção, desespero em missão. Simão viu o Cristo vivo, tocou na realidade da vitória sobre a morte. E naquele momento, toda a antiga ideologia perdeu o sentido. Agora não era mais sobre libertar Israel de Roma, era sobre libertar o mundo do pecado. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como fogo, aquele antigo zelote recebeu um fogo muito maior. Não de revolta, mas de santidade. Ele foi revestido de poder do alto.
Aquele homem que antes queria incendiar revoluções humanas, agora ardia com o fogo do Espírito. E começou a missão. As tradições da igreja relatam que Simão levou o evangelho a terras distantes, enfrentando perseguições, perigos e rejeições. Alguns relatos apontam sua pregação na Pérsia, outros na Mesopotâmia, outros ainda na África do Norte. Onde quer que tenha ido, levou consigo a mesma chama: anunciar que Jesus é o Senhor. Em suas viagens missionárias, Simão enfrentou aquilo que nenhum idealismo político poderia preparar alguém para suportar: a perseguição constante por causa do nome de Cristo. Ele atravessou desertos escaldantes, cidades hostis, culturas pagãs, ambientes onde o anúncio do Evangelho era visto como ameaça. Mas o antigo revolucionário havia aprendido a lutar de outra maneira. Sua arma agora era a perseverança. Seu escudo era a fé. Sua estratégia era o amor. Há tradições que o colocam evangelizando ao lado de São Judas Tadeu, formando uma dupla missionária que levou a Boa Nova a regiões profundamente marcadas por idolatria. Eles não buscavam conforto, não buscavam reconhecimento, buscavam fidelidade. Cada cidade alcançada era uma vitória invisível. Cada alma convertida era um triunfo eterno. E quanto mais a mensagem se espalhava, mais crescia a oposição. Simão sabia que seguir Cristo significava abraçar também o sofrimento. Ele que antes estava disposto a morrer por uma causa política, agora estava disposto a morrer por amor a Jesus. A tradição mais difundida afirma que ele foi martirizado de maneira brutal, cerrado ao meio por causa da fé. Aquele homem que um dia quis dividir impérios, terminou dividido fisicamente, mas espiritualmente inteiro. Seu martírio não foi derrota, foi coroação. Foi o selo final de uma vida completamente transformada. A história de São Simão nos confronta profundamente, porque ele prova que Deus não escolhe apenas os tranquilos, os místicos silenciosos ou os naturalmente dóceis. Deus escolhe também os intensos, os inflamados, os que têm personalidade forte. O que ele pede não é a destruição do temperamento, mas a sua purificação. O zelo de Simão não foi apagado, foi redirecionado. O ardor que antes alimentava revoltas passou a alimentar missões. E talvez essa seja a mensagem mais urgente para os nossos dias. Quantas vezes pessoas apaixonadas, determinadas, firmes, acabam se perdendo por não encontrarem direção espiritual? Simão encontrou. Ele descobriu que a verdadeira revolução começa no coração. Ele aprendeu que o maior império a ser vencido é o orgulho, que a maior libertação é a do pecado, que a maior vitória é a fidelidade até o fim. Seu nome pode não ocupar muitos capítulos nos evangelhos, mas sua vida ecoa como testemunho silencioso de transformação radical. Ele nos ensina que ninguém é temperamento demais para Deus. Ninguém é difícil demais para ser santo. Quando o Espírito Santo toma posse de um coração ardente, nasce um apóstolo, nasce um missionário, nasce um mártir. E hoje, ao lembrar de São Simão, somos convidados a perguntar: o que está incendiando o nosso coração? Revoltas passageiras ou o fogo eterno do Espírito? Que o exemplo desse apóstolo nos desperte, nos provoque e nos conduza a uma entrega total, porque a mesma voz que o chamou às margens da Galileia continua ecoando hoje e talvez esteja chamando você. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.